nosso encontro, como eu já disse, bom dia a todos. Nós vamos iniciar nosso primeiro encontro na disciplina Metodologia de Projetos e a Educação em Direitos Humanos, do curso de Educação em Direitos Humanos da UAB Unifesp. Estamos aqui com a Cione Silva e a Alessa, as nossas tutoras. Não estou vendo mais tutora aqui. Se algum tutor tiver, a Alessa e a Cione. A lasanha perpendicular, ela tem qual o seu nome, lasanha? Está aqui. Fala aí. Jaqueline. Apareceu isso, lasanha perpendicular. Mas eu botei ali nas conversas o que é igual. É Jaqueline Junker Fuchs. É a Jaqueline que está aqui. Tá Mas bom. pode chamar de Jaque, que é mais tranquilo. Tá bom, é a Jaque. Olha, a gente vai fazer o seguinte, vou falar um pouco da dinâmica, né? A Sandra também está aqui do Poro Pirajussara. Bem-vinda, Sandra. Não está aparecendo para mim na minha telinha, porque só aparece um pouco de pessoas não conseguindo ver a Sandra, né? Mas para que vocês saibam, né, que os nossos tutores estão por aqui e que nós, né, estamos inaugurando aí alguns momentos de interação. Tecnicamente, vamos fazer isso, né? Quem puder manter a câmera aberta, quem não puder, tudo bem, fica à vontade. Mantenham os áudios desligados e a gente vai desenvolver esse momento de interação em duas partes, vamos dizer assim. O primeiro momento, eu vou tentar, né? A gente vai tentar fazer meia hora com uma fala minha, né? Eu gostaria de falar algumas coisas, são muitas coisas, mas eu vou tentar ser objetiva na fala. E num segundo momento, mais uma meia hora, a ideia é interagir, né? No que diz respeito à disciplina. Então, esse primeiro momento, a gente não precisa ter assim, ansiedades para tudo do curso, para o TCC, né? Outros momentos vão ser construídos a partir deste. Nesse primeiro contato, a ideia é uma troca de impressões e experiências e também uma orientação para a vivência, né, a experimentação de uma atividade didático-pedagógica na disciplina Educação em Direitos Humanos e Metodologia dos Projetos, né, que vai ter continuidade lá no TCC, né, e que vai ser a guia, né, para a elaboração de um produto final, né, deste curso de pós-graduação Lato Sensu, que é o trabalho de conclusão de curso, que tem o objetivo de qualificá-los aí como especialistas na área de educação em direitos humanos, tá? Então, esse é um primeiro começo de conversa, e estou marcando aqui a ideia de que a conversa esteja relacionada com a disciplina, né, o que está proposto para a disciplina, o que está proposto para o tema projetos de trabalho, o que está proposto para uma metodologia específica que a disciplina escolheu abordar, que é a metodologia do Photovoice, e também orientá-los para essa experimentação, né, uma proposta de experimentação que vai ser construída dentro da disciplina a partir da unidade 5 e da unidade 6, ok? Então, se está tudo esclarecido, a gente pode começar. Eu vou começar, a gente vai ter uma dinâmica assim, então vamos combinar aqui. Primeiro, algum tutor vai acompanhar o chat para mim, porque o chat, num segundo momento, no momento das questões, ou mesmo durante a minha fala, se alguém quiser elaborar alguma questão, pode colocar no chat, porque a gente vai ter... Alessa, vai ser você ou a Alessa vai me ajudar eu vou tentar as projeções, e a Alessa e a Cione ficam aí com o chat, tá bom?
Se eu não conseguir a projeção, a Alessa me dá uma mão, a Cione fica com o chat. Vamos combinar assim. Combinado. Então, a Cione e a Nessa estão atentas ao chat, né? Durante a minha fala, se alguém quiser já fazer alguma questão mais direta, coloca no chat, a Alessa e a Cione vão anotar, e nessa meia hora de conversa, a gente pode começar ali com as perguntas do chat e também podemos abrir a câmera e a voz para quem quiser falar, tá? Então, a dinâmica vai ser essa. Depois eu vou tentar projetar aqui algumas coisas para a gente ir trocando algumas impressões, certo? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou começar, antes de projetar qualquer coisa, deixa eu já tentar projetar a primeira coisa que eu vou. Apresentação. É uma guia ou é uma janela? Não sei, se está aberta é uma guia. Não deu uma guia. Deixa eu só ver se é isso aqui. Não foi. Ah, foi. Até foi. Tá lá, vou deixar travadinho aqui e daqui a pouco a gente entra nisso que eu já vou projetar para vocês, tá? Bom, eu vou, em 5 minutos, tentar fazer uma fala mais conceitual e teórica aqui, né? Eu quero dizer que esse curso, essa disciplina, ela foi pensada, né, e foi baseada na experiência do ensino por projetos, né? E nessa experiência do ensino por projetos, a minha trajetória na experiência do ensino por projetos, ela se constituiu a partir de uma linha específica do ensino por projetos que surge na Espanha e tem como autor central, né, precursor central, o professor Fernando Hernández, que é um catalão da Universidade de Barcelona, que já há muitas décadas né, trabalha nesta linha da metodologia por projetos, tá? A metodologia por projetos, vocês todos, muitos daqui que estão na escola, sabem que ela anda na moda, né? Ela anda em voga, né? E ela anda em voga a partir de concepções atuais, que muito se ligam, inclusive, a um mundo que nem é só o mundo educacional, né? Mas ela se transpôs ao mundo do trabalho, né? E ela tem sido, inclusive, muito utilizada por empresas e talvez uma linha americana e bastante empresarial tenha se apropriado da metodologia dos projetos, do discurso sobre os projetos de trabalho, ou mesmo da atuação em projetos de trabalho, com objetivos múltiplos, né, e objetivos outros, que não necessariamente são os objetivos pelos quais estamos aqui hoje. Certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, por isso que eu chamei aqui à tona o nome do professor Fernando Hernández, né, que trabalha já com isso há pelo menos 35 anos, quase 40 anos, né? Eu não sei se vocês conhecem, ele aparece assim, não vai aparecer, minha câmera desfoca. Este livro se chama Transgressão e Mudança na Educação, os projetos de trabalho. Ele é da editora Artimed, que é uma editora do Rio Grande do Sul, e ele é de 1998, né, no Brasil, né, traduzido
no Brasil. Então, pelo menos desde os anos 80, né, o professor já estava publicando nesta área. Né? A linha do professor Hernando Hernandes é bastante frenetiana, né? Alguns aqui que já transitaram pela pedagogia devem conhecer Frenet, né? E uma das coisas que ele demarca na concepção e na defesa, né, do trabalho por projetos, do trabalho com projetos, né, a partir dessa concepção frenetiana, é que a valorização da experiência, seja da experiência docente, seja da experiência discente, né, a experiência do professor e a experiência do aluno, ela é uma um elemento, né, central, né, ela é um elemento central em relação ao que deveria, né, ocorrer na escola nos processos de ensino e aprendizagem. Né? Então, o que eu estou. E aí, quando a gente fala de experiência, né, valorização da experiência, e aí já sou eu que estou fazendo isso, não é o Hernando Hernandes, né? Nós também, né, aqui no Brasil, temos, né, a linha construtivista, elaborada a partir das teorias freirianas, né, entre o Paulo Freire aí, para a gente pensar que a valorização da experiência é algo que acho que une um pouco, né, o Frenet e o próprio Paulo Freire. Né? O princípio teórico, né, a fundamentação teórica freiriana vem justamente, né, da valorização dos saberes, né, e da experiência vivida, né, do vivido dos nossos alunos, certo? E também o experimentado na própria docente. Né? Então, a tal da relação dialógica, né? A dialogicidade proposta, ela é construída, obviamente, né? A partir da experiência. Né? Se a gente entende, e aí vou chamar um pouco também de Emília Ferreiro aqui, né? Se a gente entende linguagem como experiência, a dialogicidade, né, que está baseada, né, na linguagem, é justamente uma interação de experiências, né, daquele que está ali para aprender e daquele que está ali para orientar o processo de aprendizagem, certo? Então, eu acho que eu não posso falar muito mais sobre a teoria dos projetos, né? Eu queria que vocês lessem o material, procurassem o livro do Hernandes, né? Assistissem, né? Eu sugeri ali alguns vídeos, tal, né? Assistissem os vídeos para se apropriarem efetivamente mais das questões conceituais, né? Mas queria fazer essa fala inicial aqui, justamente para demarcar um ponto de partida. Né? Eu acho que todo professor tem que ter muito claro qual é o seu ponto de partida no seu projeto profissional. Né? Nós também construímos, né, para nós um projeto de vida, que é esse projeto do ser docente. Vamos lembrar de ontem, dia 15 de outubro, né, que é dia de lembrarmos essa experiência que é a experiência docente, essa profissão, falarmos dessa profissão e das nossas lutas. Né? Então, eu acho que cabe, né, a cada professor refletir o seu processo da docência, né? E por isso eu acho que Paulo Freire sempre nos ajuda muito, né? Porque o que ele nos propõe é uma proposta de reflexão sobre a construção do conhecimento.
né? E todos nós estamos construindo conhecimento, seja nós, né, como docentes, a cada momento da nossa vida, e somos responsáveis por algo muito importante, né? Que é orientar outras pessoas, e pessoas muito especiais, né? Porque a gente orienta crianças, né? A gente orienta adolescentes a entrarem neste mundo, né, de construção dos conhecimentos a partir da escola. O conhecimento se constrói desde o primeiro momento que alguém está no mundo, porque conhecer é ler o mundo, como diz o próprio Paulo Freire, né? Mas na escola, né, nessa instituição escolar, somos nós uma peça-chave nessa trajetória dessa construção de conhecimento, né? Então, o princípio, ter como princípio para a construção do conhecimento a valorização da experiência humana como um todo. E aí a gente pode já relacionar este princípio com a educação em direitos humanos, né? E não só a experiência humana como um todo, né? A nossa experiência de humanidade, de sociedade, a nossa experiência civilizatória, no nosso processo civilizatório, no sentido da própria Hannah Arendt, né? Do processo civilizatório, né? Mas também valorizar as experiências de vida, né? As experiências individuais, né? A experiência de cada um na sua trajetória pessoal. E aí, pensando a importância da experiência de cada um, né, na trajetória individual, como uma experiência que deve caminhar num sentido do plural e do diverso, né? Porque eu não estou falando aqui, de modo algum, né, quero demarcar isso muito fortemente, de uma experiência individual para si, por si, né, com objetivos únicos de mérito, né, para obtenção de benesses, né, individuais dentro de uma sociedade, né, mas estou falando de uma experiência individual que é uma vivência, né, de um ser completo que possa contribuir individualmente com a sua diversidade numa pluralidade cultural, tá? Então, eu quero demarcar uma ideia que o professor Hernando Hernandes tem discutido atualmente, que é, né, o neoliberalismo, e alguém aqui fez uma pergunta sobre que linha empresarial, né, nos Estados Unidos, a neoliberal, né? O neoliberalismo tem se apropriado, né, da metodologia dos projetos, né, dos projetos como técnica de ação, né, principalmente dentro de empresas, né, para incentivar a sua concepção do que é o trabalho, né, do que deve ser a atuação daquilo que eles chamam de colaboradores dentro das empresas, né? E o Fernando Hernandes, ele tem se defendido um pouco, né, dessa linha, né, neoliberal que tem surgido dentro da metodologia dos projetos, para dizer assim, a metodologia dos projetos existe já, né, há muito tempo, né, e ela está muito mais baseada, né, na ideia de dialogicidade, né, na ideia de transdisciplinaridade e interdisciplinaridade, né, na ideia de globalização do conhecimento, né, de construção do conhecimento de forma global, e na experimentação, né, na proposição frenetiana de experimentação e de valorização da experiência de vida do que na construção de projetos individuais. Então, antes da Isabel falar, que ela pediu aqui a fala, não era essa um pouco a dinâmica, mas eu vou passar para a Isabel, tá? Porque a gente ia falar meia hora e depois passar meia hora para a abertura. Antes de entrar nisso, eu queria só
fechar um pouco o raciocínio, né, e dizer que essa, né, essa proposição, né, de uma experienciação do projeto dentro da escola, nada se relaciona com a reforma do ensino médio que aconteceu agora no Brasil, e uma área criada lá dentro que se chama Projeto de Vida, né, que tem ocupado o currículo no terceiro ano de ensino médio de forma muito estendida, penso eu, né? E que, do meu ponto de vista e na minha avaliação, né, se relaciona fortemente com uma concepção neoliberal de projeto de vida. Né? O que eu irei fazer da minha vida, como eu vou construir um projeto de sobrevivência, né, a partir de mim mesmo, né, da minha iniciativa meritocrata numa sociedade que não está se dispondo a ser cooperativa, solidária, né, colaborativa e etc. Então, era isso que eu queria demarcar. Marina Teles disse aqui, projeto de vida igual desresponsabilização do Estado, é exatamente isso que eu penso. Então, eu vou passar, quem é que queria falar? Era a Isabel? Isabel, você consegue falar muito rapidinho aí seu comentário? Cadê você? É bem rápido, tá? É que a pergunta vai ficar muito longa para escrever. A questão é a seguinte: eu já tenho trabalhado, sou professora desde 94 e trabalhei em universidade, trabalho desde 2011 com ensino médio, e o que me salvou no dia a dia com os alunos foi a metodologia de projetos. Desde 2016 eu tenho um projeto que chama Feira de Identidade Cultural, né? E todos os processos lá, a não ser algumas etapas, para mim tem sido difícil implementar. Mas a questão é rápida, mas se eu fosse escrever, ia demorar. O que eu tenho observado na hora que se conclui o projeto? Que é bastante difícil, né? E aí, usando os questionamentos, né, de Lefebvre, é bastante difícil você ultrapassar a disputa, né, a tensão entre ideologia e conhecimento. Então, quando você abre para a metodologia de projeto, o que ocorre? A gente deixa o aluno mais solto, né? Lógico, a gente indica os textos que a gente acha academicamente melhores, mas muitas vezes eles são sugados para aquelas informações mais óbvias, mais divulgadas, né? E aí, na hora que se conclui o projeto, a gente fica com a preocupação: será que eu consegui ensinar ou não, né? E aí, como alternativa para resolver esse problema prático, né? A única coisa que eu encontrei, e aí a pergunta existe um outro caminho, né? Foi colocar a questão da autoavaliação, né? Depois que aconteceu o projeto. Então, foi a forma que eu encontrei para o aluno, nesse processo de liberdade que ele tem, ele não ficar com a visão ideológica, né? Ele conseguir enxergar, é a visão que eu escolhi, né? Mas tem outras, tá? E aí eu queria saber essa questão, depois que a gente trabalha todas as etapas, os textos foram muito bons, né? Vai ter muito estudo aí para ser feito, né? Mas se existe algo mais para você sair dessa dicotomia, dessa tensão entre o que é ideológico e o que é o conhecimento. Obrigada. Ok, deixa eu ver, será que eu desliguei? Estão me ouvindo? Estão, né? Não desliguei o microfone. Olha, a gente vai fazer meia horinha de perguntas aqui quando eu terminar a minha fala. Daqui mais uns 15, 20 minutos eu estou encerrando, tá? Aí eu vou retomar coisas que a Isabel falou, mas no gancho do que a Isabel colocou, né, e como eu estava falando do Hernandes e estava tentando apresentar para vocês alguns princípios mínimos, né, alguns fundamentos mínimos que a metodologia do projeto tem que com as quais ela tem que se comprometer,
eu tive que fazer uma distinção aqui entre, né, o que é uma trajetória da metodologia dos projetos, uma trajetória histórica, né, da metodologia dos projetos, que vem muito antes do avanço do neoliberalismo sobre, de fato, né, sobre as nossas escolas. Esse avanço vem sendo construído, vem sendo feito, mas eu acho que a gente resistiu, e resistiu muito bem no Brasil aqui por anos, né? E, obviamente, agora nós estamos num momento de ataque muito profundo, né? Do que seria um projeto neoliberal para a escola, né? Então, eu acho que a minha necessidade foi centrar nesse debate, né? Que é o debate de resgate do projeto de trabalho a partir de lugares de onde ele veio, né, que não necessariamente são os lugares daquilo que tem se apresentado hoje, né, na moda metodologia por projetos. Então, até agora, a gente demarcou aqui um lugar, né, demarcou uma posição. E demarcou alguns princípios, né? O princípio da valorização da experiência. Então, quando a Isabel coloca, né, que ela encontrou no próprio processo dela, né, então ela está dividindo experiência, né, no próprio processo dela, ela encontra um momento que ela acha um momento muito válido, ou talvez um momento que foi fundamental para o próprio projeto de trabalho, que é o momento da autoavaliação, né, que é o momento de fato em que o professor ele tem que se desprender, né, de todas as suas vaidades, né, daquele que é o detentor, né, do conhecimento, e abrir, né, a palavra para os seus alunos, né, e deixar com que os seus alunos falem de todo o processo de trabalho, né, avaliem, né, sobre o seu ponto de vista, o seu processo de trabalho, e se autoavaliem, né, tenha que, né, também realizar um processo autoavaliativo, né, um processo de análise de, afinal, né, de onde eu parti, o que eu questionei, em que lugar eu cheguei com essa questão, o que eu aprendi e o que eu não aprendi, né? Não é assim o que eu gostei e o que eu não gostei, né? Mas o que eu aprendi, o que eu não aprendi, o que eu construí, o que eu não construí, de onde eu parti e onde eu cheguei. Né? É óbvio que essa seria, de fato, eu acho que é a coroação efetiva, né, de uma perspectiva de educação que está realmente comprometida com a autonomia. Né? Acho que sem ela, a gente estanca a metodologia do projeto no meio do caminho. Né? Realizar o projeto e não chegar, né, até os finalmente, né, que é justamente o momento da avaliação do projeto em si, isso é extremamente importante, e depois a autoavaliação, e tudo, Isabel, do meu ponto de vista, eu faço muito isso de forma coletiva. Né? Porque também eu acho que nesse momento, que é um momento de conflito, você colocou muito bem o nosso momento de conflito. Né? Nós estamos num momento em que as ideologias estão se sobrepondo àquilo que a gente chama, né, de conhecimento científico. E não que o conhecimento científico não seja dotado de ideologias. Né? Eu sou uma historiadora e o princípio da própria história, com certeza a gente tem outros historiadores aqui, né, é que todo conhecimento tem um lugar. Né? Conhecer o passado, a gente conhece o passado a partir do presente, né? Mas a gente também produz ciências biológicas, né? Ciências matemáticas, não só a partir do presente, mas a partir de um lugar de fala. Né? E o próprio conhecimento tem que se reconhecer como uma ideologia,
né? Nós também temos que ter, né, como, ou como um elemento né, societal, né, destituído de... obviamente, né? Ele pode primar pela objetividade. Eu acredito na objetividade, acredito inclusive na objetividade científica, mas isso não significa ausência, né, de ideologia, né? Um lugar de fala, princípios e fundamentos sempre estarão ali, né? Então, nessa batalha entre as ideologias políticas e, principalmente, né, a radicalização política e ideológica, né, ela se trava, né, neste momento de pandemia, não é só no Brasil, né, ela se trava entre, né, uma ciência objetiva e, inclusive, uma ciência com objetivos muito práticos, que é o que a gente está vivendo agora, né? Sobreviver, né? Sobreviver durante um período pandêmico, ficar vivo. Né? Era esse o objetivo prático, eu acho, do nosso momento como sociedade global. Né? Agora, a pergunta era assim, ficar todos vivos, né? Ou não, né? Ficar vivo aquele que com os mais fortes. Né? Então, aí entrou a questão ideológica, né? Questões deterministas, inclusive determinismos científicos. Né? Então, essa batalha, esse diálogo constante entre ciência e ideologia, eu acho que ele tem que estar muito claro para nós. Né? E no processo ativo do trabalho docente, eu acho que essa é a batalha que está colocada para dentro da sala de aula, né? E acho que a ideia do projeto na escola, né? E aí a gente chama isso de uma metodologia. O Hernandes nem gosta tanto, né, do termo metodologia de projetos, né? Ele até usa, mas a ideia não é essa. Ele propõe que o projeto seja muito mais uma experiência, né? Uma forma de agir, uma forma de construir conhecimento dialógico, né, do que, né, uma metodologia formatada, ou muito menos uma técnica. Né? Acho que ele está longe de pensar em uma técnica. Mas se a gente escolhe, né, o projeto como uma forma de agir, e se a gente estabelece princípios de ação para a nossa experiência, e se o princípio de ação é a valorização da experiência, se o princípio de ação é a construção da autonomia do aluno, né? Se o princípio de ação é o compartilhamento, né? A realização de um conhecimento partilhado, né? Compartilhado, colaborativo, dialógico, né? Se a gente escolhe isso como fundamento, né, a gente tem que mergulhar nessa experiência do projeto, né, obviamente planejando, né, pensando em todos os momentos dessa experiência, né, e obviamente esses momentos começam com os diagnósticos e terminam com as avaliações. E as avaliações implicam, inclusive, na autoavaliação. E não só na autoavaliação, mas na própria avaliação do projeto, mas também na avaliação coletiva, né? Justamente para a gente ir rompendo essas barreiras do individual. Nós estamos nos deparando, né? E eu acho que essa ideia de projeto de vida pode vir né, contribuir mais ainda, né, com a elaboração de projetos fortemente individualistas, né, dentro da escola. Né? E, num momento
que a gente tem vivido esse questionamento do conhecimento e da produção científica, né, a partir de ideologias radicais, em que, né, a tal da defesa do direito à livre expressão, né, então, assim, eu quero pensar assim, né, e quero me expressar dessa forma, e isso é direito meu. Né? Isto é o ápice da ideologia neoliberal. Né? É o ápice da ideologia neoliberal. Né? Ela se fundamenta, né? Se a gente vai no Hayek, né? E se a gente vai no Friedman, ela se fundamenta exatamente na ideia de que, né, a igualdade, né, não é algo a ser perseguido por um projeto de sociedade. Né? Porque a igualdade é niveladora e é destruidora, né, da individualidade. Porque eles pensam igualdade não como possibilidade de acesso, né, e não a partir de uma ideia de pluralidade e diversidade, né, mas eles pensam igualdade, né, como um nivelamento econômico, né, que seria assim supressor dos individualismos, né? Então é diferente falar em individualidade e individualismo. E se a ideia de projeto de vida descambar para o individualismo, né, a gente tem, de fato, pela frente, a construção de um processo educacional absolutamente meritocrático, né, cada vez mais competitivo, né, e individualista. Então, eu acho que a metodologia dos projetos ela pode ser uma forma usada, inclusive, dentro da disciplina projeto de vida, né? E aí estão as resistências, né, que a escola nos permite. Nas resistências que a escola nos permite, né, está o fato de que nós podemos, né, ocupar um espaço, né, que, de repente, tem uma intenção, né, e, né, transformar esse espaço, né, reelaborar essas intenções, né, e talvez ali conseguir usar esse tempo escolar, né? Lembrem que eu falei da ideia do tempo, né? O Hernandes fala muito do tempo na escola. Ele fala assim: o tempo da escola, trabalhar com um projeto é pensar o tempo da escola de outra forma, é pensar o tempo escolar de outra forma, é abrir mão da minha especialização, né? De achar que eu sou um especialista em botânica e não quero nem tratar da genética no meu curso de biologia, só quero falar de botânica, né? Quanto mais falar de sociedade num curso de biologia, né? Quanto mais falar de direitos, né? Num curso de biologia, quanto mais falar de direitos humanos num curso de biologia, né? Então, rever esse tempo escolar, né? Na verdade, é rever o processo de trabalho, né? E é tentar se utilizar desse tempo com as ferramentas que a gente pode ter nesse momento. E alguém aqui já falou, né, do como fazer e trabalhar desta forma em momentos tão difíceis como a gente está vivendo. Né? Mas é justamente nos momentos difíceis, né, que eu acho que a gente tem que atuar mais, né, nos mínimos espaços que a gente quiser e tiver, né, em prol daquilo que a gente acredita, né, daquilo que a gente tem como fundamento. Né? E aí eu quero agora parar um pouquinho com essa fala mais conceitual. Eu vou abrir daqui a pouco a palavra para vocês, tá? Mas eu quero falar um pouco com essa fala mais conceitual para ir para dividir um pouco mais as questões práticas, né? Porque se o Hernandes está falando, né,
de um tempo escolar sobre o qual a gente tem que atuar melhor, né, no sentido de se apropriar dele de forma mais criativa, né, de cortar algumas amarras, né, de ousar. Se não houver essa ousadia, né, se não houver essa criatividade, vai ser muito difícil, né, a gente, em tempos tão difíceis, lidar com isso, né? E como que a gente pode, né, estabelecer esses princípios e trilhar o caminho dentro desses princípios, né, buscando a valorização da experiência, né, buscando a autonomia dos nossos alunos e buscando justamente uma leitura crítica do mundo, né? E a realidade, e aí então eu já vou entrar na parte prática, né? A realidade social nua e crua, né, dura, ela está posta. E da forma mais cruel que a gente pudesse imaginar nesse período pandêmico, porque nós ainda estamos vivendo o período pandêmico, né? Apesar de um momento de arrefecimento, eu acho que a pandemia está posta ainda como uma realidade e vai, né? E o que se chama pós-pandemia, né? Eu acho que ainda está longe o pós-pandemia, né? Eu acho que nós vamos ainda por alguns anos, né? Viver dilemas, né? Desse momento. Eu acho que esse momento nos fez, né? O momento, a crise, né? Isso vem um pouco do próprio pensamento dialético, né? Desde o Hegel, né? A crise, e o Paulo Freire era fortemente hegeliano, né? De início. A crise, ela é o momento de desconcertação, né? Ela é o momento de questionamento, né? E ela é o momento que te leva à mudança de atitude obrigatoriamente, porque você está em crise. Então, assim, acabou a carne, eu vou atrás do osso, né? Acabou a aula presencial, né? Eu me viro nos 30 e tenho que me apropriar das tecnologias para dar a aula virtual. Né? E todos nós passamos por processos de aprendizados que foram extremamente rápidos. Né? E o que nós fizemos? Nós mobilizamos as nossas experiências, né? de processos inteiros de vida docente, né? Que se refletiram numa prática nova. Estou falando da experiência docente em si, mas na nossa vida, né, a gente aprendeu a se comunicar com a família de forma diferente, a gente fez aniversário de filho, com o filho jogando videogame na tela, enfeitamos a casa, né, porque estávamos isolados e não podíamos receber pessoas. Né? Nós fizemos festa junina com criança, eu vi professor fazendo festa junina com criança no Google Meet. Então, isso é mobilização de conhecimento, de experiência prática, né, para um novo contexto de aprendizado. Isso é construção de conhecimento. Né? E o que eu estou propondo na nossa disciplina? Né? E por isso que eu chamei de metodologia de projetos, para assim, angariá-los, né, para a discussão da prática, né, da prática escolar. Então, na nossa prática escolar, o que é que a gente mobilizou de conhecimentos nossos, né, de experiência vivida, né, para um novo contexto? E o que isso nos fez, de fato, aprender mais e conhecer, e o que isso nos aliena também? Né? São as duas questões a ser feitas. Né? Eu acho que isso está posto como desafio. Né? Então, o que eu estou aqui para fazer hoje com vocês? Vamos à questão prática, que a gente já não pode avançar muito mais no tempo. Né? Na questão prática, a gente está aqui para experienciar coletivamente uma atividade, né, educacional que a gente possa pensar a partir
dessas realidades, né? Dessa realidade, por exemplo, dessa realidade pandêmica, né? Desses novos momentos do contexto escolar, desse retorno de vocês à escola, né? Muitos estão retornando presencialmente, né? A grande maioria, a universidade ainda não está, mas a grande maioria de vocês já voltaram, e eu acho que é um momento de reflexão, né? Nós estamos efetivamente num momento de reflexão. Então, eu quero mostrar para vocês, eu vou projetar aqui um videozinho, nem que não seja inteiro, eu vou projetar um pedacinho de um trabalho feito por uma aluna minha num projeto. Né? Eu realizei um projeto, eu vou falar depois, eu realizei um projeto com professores, né? Com professores de história, durante a pandemia. Esse projeto se chamava Reinventar-se. Né? E o mote de questionamento desse projeto era justamente a ideia de que a pandemia nos colocou a reinvenção como um desafio. Né? Nós reinventamos a forma de dar aula, nós reinventamos a forma de nos comunicar com os alunos, e nem só com os alunos, com a família, né? Com as tias, com os amigos. Né? Nós fizemos festa virtual com amigos, gente. Eu fiz, né? A amiga fazia aniversário, a gente encontrava no Google para falar: meu, gosto de você, né? Se segura aí e tal. Né? E nesse contexto, eu criei esse projeto, né? E por 1 ano e meio trabalhei com professores da rede pública, principalmente, né? Nessa ideia do reinventar-se. O projeto ele teve todo um debate teórico sobre projeto, sobre história digital, sobre apropriação de tecnologia, né, sobre formas de produção e também sobre práticas. Né? Como é que a gente, a partir da nossa experiência, pode levar práticas para alunos? Né? Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo da Roberta, uma coordenadora municipal, né, uma coordenadora pedagógica municipal, que é historiadora, foi professora de história, foi aluna minha no curso de história. Né? Vou mostrar uma coisinha aqui, vamos lá. Vocês viram o vídeo da Roberta? Vocês não escutaram, infelizmente. Depois eu vou tentar mandar esse material. Olha lá, Adriano. Se quiser que eu tente passar aqui o vídeo. Que você não recebeu, né? Você recebeu? Não, eu recebi o e-mail, sim. Eu estava testando aqui só se tinha som. Então tenta. Eu vou falando aqui, você vai tentar. Quer que eu descompartilhe aqui? Você tem que parar para poder. Tá, vou interromper o compartilhamento, que aí eu vou falando mais do projeto. Você vai tentando. Então, eu vou falar um pouco do projeto, né, em si. O desafio no projeto, ao final, que é o desafio que eu vou fazer para vocês agora. Olha lá, ele tá. Vamos ver se vai sair esse vídeo. Olá, sou Roberta, tenho 33 anos, vivo no Jardim Arpoador, Zona Oeste de São Paulo. Sou professora de História da Rede Pública de São Paulo há 12 anos e estou como coordenadora pedagógica há 1 ano. Estou porque nesse lugar não me tira e nem pode me tirar o olhar de docente, e porque mesmo como coordenadora, o contato com o ensinar e com os estudantes é algo constante e intenso. Em períodos de pandemia, todos tiveram que se adaptar ao isolamento, e por isso não foi diferente por aqui. Jornada de trabalho triplicada, educação do filho em casa, crise generalizada. Para lidar com tudo isso, paciência, colaboração e aprendizado têm sido as palavras de ordem. Estabelecemos rotinas para não perder o foco em nossos afazeres e objetivos. E também temos tido alguns cuidados com o corpo e a mente para não perder as esperanças e forças para lutar. O uso das novas e também das não tão novas tecnologias tem sido diários para os trabalhos e os estudos. Em minha escola, fazemos constantes reuniões para realizar planejamento e refletir sobre nossas práticas pedagógicas. São reuniões online com professores e diretoria de ensino e também um atendimento constante às famílias e aos alunos pelo celular e WhatsApp, ferramenta mais acessível para a nossa comunidade. Temos uma grande preocupação em acolher
nossos alunos da melhor forma possível e seguimos na busca por aqueles que não possuem acesso, não com a preocupação do conteúdo propriamente, mas com o acolhimento e o vínculo da criança com a escola. Afinal, já se passaram 4 meses e tem crianças que não conseguiram nenhum tipo de acesso. A pandemia escancarou problemas e dificuldades do sistema educacional que já existem há décadas e que nos levam a refletir muito mais do que aquilo que ensinamos, mas como ensinamos. O uso das tecnologias tem ajudado muito a gente, porque precisamos repensar as formas como transmitimos o conhecimento, porque não se trata apenas de transmitir, mas construir em conjunto com a nossa comunidade, é inserir o aluno nesse contexto. E isso tem sido um ponto passivo e algo que tem sido recorrente em nossas discussões e reflexões enquanto docente. A transformação das relações, a transformação do fazer docente. Em períodos de pandemia, isso tem sido uma reflexão constante. Ok, Adriano, obrigada. Uma das Bom, então vamos lá. O que foi isso, né? Isso foi uma experiência, né, dentro do projeto com a metodologia do Photo Voice. Não é um Photo Voice clássico, né, porque não foi a fotografia propriamente. Depois eu vou mostrar algumas fotografias, já até vou colocar aqui. Deixa eu ver, peraí. A que eu queria colocar aqui, essa aqui é uma que eu gosto muito. Apresentar essa aqui. Então, vou colocar. Então, olha lá, estão vendo aí, né? Não sei se vocês queriam fazer ele grandão, mas tudo bem, vamos deixar assim pequenininho. Bom, nesse projeto, que era um projeto que chamava Reinventar-se, Narrativas Docentes na Pandemia, foi um curso. Dentro do curso, a gente criou o projeto, né? E o projeto propunha, né, a vivência, né, a construção de um processo de reflexão bastante intimista, inclusive, sobre esse momento, né, que era um momento pandêmico, né, que era o momento de vivência da pandemia, que nos trouxe N questões, a Roberta colocou tudo aqui. Né? Os alunos, os meus alunos, que na verdade eram professores, né, eles foram desafiados, né, existe uma questão de fundo que era justamente esse, né, a questão do reinventar-se, né, como se reinventar num momento, né, de crise, num momento tão difícil, né, e eu propus uma experiência em Photo Voice, né, em que cada um pudesse narrar, né, isso foi um momento de sensibilização para o projeto. Vocês não conseguem ler. Eu vou tentar, então, aumentar a tela para parar de ver vocês. Vamos ver aqui, apresentação de slide. Melhorou? Agora eu não consigo ver nada de vocês, né? Essa aqui é aqui. Eu não consigo ver nada de vocês. Então, melhorou, qualquer coisa vocês falem. Melhorou? Tinha melhorado, mas voltou para a tela... Assim? Pronto, agora foi. Tá, não vejo nada, tá? Então me fale. Então, isso aqui é uma... eu estou querendo voltar, não consigo. Aqui, ó. Foto falada, né? Isso aqui é o resultado do processo de Photo Voice, né? Em que, num dos momentos do projeto, depois eu posso até... Né? Num dos momentos do projeto, a gente trabalhou com essa atividade, que é a atividade da foto falada, que foi exatamente o momento de sensibilização do projeto. Né? Então, para sensibilizar o professor
para o tema trabalhado, né, para o problema a ser discutido, que era o problema da apropriação do uso das novas tecnologias, né, nesse momento, que é o momento da pandemia, e de tudo que a gente estava vivendo, né? O projeto tem várias etapas, mas essa primeira etapa, que é o que eu chamo de etapa de sensibilização, né, foi proposto um photovoice. E o que era o photovoice, né? Era a ideia de que os professores fotografassem o seu cotidiano exatamente naquele momento, refletissem, né, sobre esse cotidiano, né, que estava sendo experienciado no momento da pandemia, no momento grave da pandemia. Isso foi feito em abril, maio, junho, julho do ano de 2020, né, um momento em que estávamos fortemente enclausurados, né, que refletissem sobre o espaço escolar, sobre a sua vida docente, sobre a sua vida doméstica, sobre o que o trabalho remoto tinha implicado, né, na mudança da sua vida, etc, etc. E aí eu instiguei, né, justamente o uso das novas tecnologias e o uso da fotografia digital e até da câmara digital, né, e do processo do audiovisual, na expressão, né, nessa possibilidade de exprimir, né, de comunicar e, ao mesmo tempo, de refletir um momento que é um momento de reinvenção e de mudança. Né? Então, vários professores, foram 48 professores, saíram fotografando tanto as suas escolas, porque alguns professores estavam na escola, alguns eram coordenadores, eram gestores, né? Eles estavam na escola, e aí muitos desses trouxeram justamente essa visão aqui, né? Que é a visão da Cristiane Reynolds, né? Que fotografou a escola vazia, né? A escola municipal em que ela trabalha, no Jaraguá, e narrou o que ela sentia naquele momento, né, de produção daquelas fotografias. Então, o que ela diz? Reinventar-se. Entendo a escola como um espaço de mudança contínua, mas a alma desse lugar pulsante são os alunos. Sem eles, grande parte do sentido desse espaço se perde. Quarentena. Nas escolas de São Paulo, a equipe de apoio e gestores estão obrigados a cumprirem plantão por alguma razão, somos considerados blindados ao vírus. O vazio da escola dimensiona nossas incertezas. Estamos nos adaptando, administrando dificuldades. Com certeza, nunca mais seremos os mesmos. 6 de maio de 2020, né? Então, eu já parei aqui de projetar para poder vê-los, né? E aí, o vídeo da Roberta, que estava nesse mesmo grupo de professores e professoras, né, também foi o photovoice dela. Ela falou assim, olha, eu quero fazer o seguinte, qual foi a experiência da Roberta? Ela ligou a câmera desse celular, né, e gravou quase um dia dela. Praticamente foram, assim, acho que 12 horas de gravação. Né? E ela anotou sentimentos e pensamentos, né, durante o dia de gravação, né? Depois ela faz uma edição do vídeo, usou essa coisa da aceleração, né, do vídeo, construiu uma narrativa própria, né, e apresentou isso como um photovoice. Né? Então, a ideia do photovoice é ativar, né, o olhar sensível, e por isso que a produção imagética, né, produzir uma imagem de si, do lugar, do outro, né, e essa imagem pode ser a imagem, né, fotográfica, momentânea, né, instantânea, ou ela pode ser a imagem do vídeo, né, uma imagem mais longa, um tempo maior, né, de produção imagética, né, mas a produção consciente da imagem, né, associada à ideia da construção de um projeto de produção da imagem, né, estava projetado, estava proposto ali uma ideia,
existia uma questão de fundo, né, que era essa questão da sua reinvenção, da sua própria reinvenção, num determinado território, na sua casa, no seu lugar, na sua escola, na sua cidade, né, a sua reinvenção na sua própria cidade, né? Ela foi o desafio posto, né? E a produção, como eu disse, ela foi um momento de sensibilização do projeto. Os professores produziam muito, né? Eu tenho mais de 50 fotos faladas, e isso virou uma exposição, né? A gente acabou fazendo uma exposição, tem um grupo no Facebook, o grupo do Facebook foi um grupo colaborativo, em que a gente trocou imagens e experiências, expôs lá muitas coisas do projeto, inclusive as fotos faladas, e isso chamou tanta atenção que a gente foi parar no Museu da Pessoa. O Museu da Pessoa está ainda, se não me engano, com uma exposição chamada Diários Pandêmicos, né? Que é uma exposição internacional que une 3 países, acho que é Holanda, Brasil e Estados Unidos, né? Em que o Museu da Pessoa convidou, o Museu da Pessoa daqui, o Museu na Holanda, tal, convidou pessoas a narrarem os seus processos na pandemia, e conhecendo, né, os processos docentes, a diretora do museu, a Karen Urkman, me convidou, a gente apresentou esse trabalho num congresso, ela me convidou e ela fez uma curadoria e escolheu fotos faladas do projeto Reinventar-se para expor no Diários Pandêmicos. Então, se vocês entrarem no site do Museu da Pessoa, vocês vão ver lá um link, né? O link da exposição Diários Pandêmicos. Vocês acessam várias narrativas, sejam narrativas escritas, pura e simplesmente, sejam narrativas com foto e escrita, sejam narrativas orais, gravadas, e narrativas audiovisuais, que são pequenos vídeos, né? Museu da Pessoa, olha lá. O acervo do Museu da Pessoa, a Seoni já fez aqui para a gente, foi legal. Então, essa foi uma experiência de Photovoice, né, que está dentro de um projeto. O projeto é muito maior que isso, né? O projeto foi um mini curso, a gente discutiu metodologias, e a ideia, né, uma das propostas do projeto é que elas voltassem, que logo no momento de retorno à escola, né, os professores voltassem e desafiassem os alunos, né, a refletirem a sua vida, né, a sua vida no seu território, né, nesse processo que é o processo pandêmico, né? Então, o que mudou na sua rotina, o que ainda está diferente, porque e o que mudou, o que nunca mais vai voltar, o que talvez volte, né? Então, de fato, né, se é uma autorreflexão, né? É até uma autoavaliação também já, né? Uma autorreflexão, né? Ou uma reflexão, pode ser uma reflexão mais social, uma reflexão mais de realidade local, né? Sobre esse momento, né? Se utilizando de TICs, né, de tecnologias informacionais e comunicacionais, né? É assim que a gente, na história digital, utiliza, né, o termo, né? Se utilizando de TICs, que foram justamente as TICs que entraram de vez, né, na nossa vida no processo pandêmico, né, se utilizando das TICs para construir esse processo, né, que é um processo de autorreflexão, e problematizar uma questão, né? No meu caso, a questão que estava posto era a nova rotina, né? Era o novo normal. A gente discutiu muito o novo normal. O que era o novo normal docente? E a Renata, a Roberta, ela expressou esse novo normal de uma forma incrível, né? Porque ela se filmou durante praticamente um dia. Ela editou texto, ela construiu texto e ela mostrou o que a gente fez em frente a essas câmeras, né? Desde comer bolacha, tomar sopa, fumar, dormir, cochilar, o filho passar atrás, recolher uma roupa enquanto a gente desligava a câmera um pouquinho, tirava a roupa do varal, né? Todo mundo passou por isso.
né? Deu comida para o cachorro, voltou, né? Estendeu a roupa, lavou um pouco de louça, comeu, recebeu o filho, levou o filho para a escola, entrou, saiu. Então, isso nos alterou, nos mudou, né? A gente se reinventou, eu acho que a gente está indo em processos de avaliação, né? Então, qual é a minha proposta para vocês? Vocês vão, a partir de agora, na unidade 5, vocês vão conhecer alguns relatos de prática da produção do Photovoice. Eu selecionei relatos mais ligados mesmo ao contexto da escola, tá? E estou fazendo esse relato meu aqui e vou mandar mais materiais para vocês sobre esse projeto mais organizadinho depois, tá? Mas vou desafiá-los da mesma forma que eu desafiei, né, os meus colegas docentes no projeto Reinventar-se, né? Vou desafiá-los a construir vocês um Photovoice, né, sobre o seu novo normal, né? Exatamente nesse momento, que já não é o momento total do enclausuramento, né? Não é o momento do isolamento total, é o momento de retorno, mas é justamente esse momento de retorno às atividades escolares, de retorno à escola. Quem não estiver diretamente na escola, todas as atividades, a atividade de trabalho, a vida cotidiana, no território local, né, no bairro, no transporte público, na cidade, na família, né? Escolham um território, né? Reflitam sobre cada um de vocês, né? O seu eu, o seu momento nesse território, né? Produzam imagens, né? Partam, né, para a produção da imagem com um olhar direcionado, né? Este é o ato fotográfico. O ato fotográfico e deve ser um ato consciente, né? Nós estamos nos apropriando da fotografia em atos inconscientes, né? A selfie quase que tem nos levado automaticamente, não, essa produção constante, as redes sociais, né? Essa produção constante de fotografia e essa produção efusiva, imagética, né? Ela tem nos levado a refletir pouco sobre as imagens que a gente produz, de nós mesmos, dos nossos filhos, dos nossos maridos, dos nossos momentos de vida, né? Do nosso namorado, da nossa namorada, sei lá o quê. Né? Então, o convite é esse, né? Então, vocês vão receber, vocês vão conhecer na unidade 5 alguns relatos, né? E vocês vão receber na unidade 6 um roteiro de trabalho, né? Para essa produção. O que isso quer estimular? Isso quer estimular momentos de sensibilização para a construção de projetos. Né? Isso não é um projeto em si, o projeto é muito mais que isso. Né? O projeto ele exige várias etapas, a gente vai discutir mais isso, né? Eu coloquei algumas coisas já lá na unidade 2 e 3, mas lá no TCC, depois, mais para frente, em outros encontros, a gente vai discutir mais projeto, mas agora vamos nos assentar aqui. Passamos muito da hora, mas eu quero abrir a fala, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte... Eu não sei como foi esse chat, deve ter rolado tudo aqui. Eu fechei, não olhei porque tinha muita coisa. Eu vou abrir para a Cioni. Não sei se a gente... O que vocês acham? Eu abro primeiro para alguém que quiser falar pessoalmente. Eu vou abrir primeiro para quem quiser falar pessoalmente. Como a Cioni e a Alexa estão com as perguntas copiadas, no mínimo, mesmo que a gente não consiga responder tudo e falar de tudo hoje, porque a gente vai encerrar daqui uns 15 minutos, porque passou da hora, vamos, assim, anotado, depois a gente responde, né, no fórum, aí a gente vê lá, os tutores ajudam a gente aí a responder, a pensar, a refletir sobre aquilo, né, e tinha alguém com a mão levantada, o Ravanildo, tá? Então, vamos passar para ele, tem uma fila aqui. Então, e depois a gente vai para algumas perguntas do chefe. Então, vai lá, Ravanildo, cadê você? Ravanildo, seu microfone. Certo, só agradecer mesmo, dizer que as falas contribuem muito para o processo, a metodologia apresentada,
que vocês trazem fortalece o processo educacional, né? E induz a gente, fortalece a gente a proporcionar uma educação cada vez mais técnica, faz com que a gente busque também metodologias que renove, né, o processo da sala de aula. É só isso. E no mais, agradecer mesmo a colaboração. De onde você fala, Ravonildo? Fala para mim. Eu falo da Bahia. Eu sou baiano. Eu sou baiano. Eu comecei na sala de aula com 18 anos e assim a sala de aula transformou a minha vida. E aí depois eu fiz outros cursos, fui para a área da saúde, fui para a área jurídica, a área do direito, mas permaneci na sala de aula. Não deixei a sala de aula em momento algum. Então, assim, muito o bom. curso, as ideias fortalecem muito. Então, eu faço questão de estar escutando e aprendendo com vocês, que aí está todos os dias, né, lidando com essa educação, né? Ótimo. Não, é muito bom, eu gosto de saber de onde fala, porque é muito bom isso, né? Jamais eu ia dar aula para alguém da Bahia, né? Aqui em São Paulo, então está muito legal isso. Então, vamos lá, quem mais? Tem a fila aí, depois do Ravanildo, é a Jaque, é isso? Sou eu ou é a Juliana? É a Jaque, só que ela tá com o microfone desligado. Ela tá falando. Oi? Agora eu tô falando? Estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Bom dia a todos. Eu sou Jaqueline, professora, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tá? Trabalho há 20 anos, esse é meu primeiro pós. Eu quero dizer que eu abandonei por um tempo. Eu não deixei de estudar pessoalmente, mas eu abandonei o ambiente acadêmico, né? Então, essa é a minha tentativa de voltar a esse ambiente acadêmico próximo à minha aposentadoria. Mas estou feliz de estar aqui. Essa proposta é bem interessante, assim, até tenho também experiência para trocar, porque na escola onde eu trabalho, enquanto eu estava diretora, a gente trabalhou com um projeto chamado A Cara da Rua, junto com a URGS, que é um projeto de produção de fotos a partir do olhar dos nossos estudantes, pessoas em situação de rua, cidadãos em situação de rua, né? E estou bem interessada em dizer que depois de muito tempo em cargos administrativos e ainda num administrativo, eu estou numa proposta da escola meio que funcionando como orientadora educacional, eu tenho me aproximado da sala de aula depois de muito tempo mais na gestão escolar do que na aula, então é bem diferente, assim, e que a pandemia para nós foi surpreendente por várias questões, e o retorno também nos trouxe muitas surpresas e muitos, vamos dizer assim, está nos trazendo. A gente já tinha muito, enquanto escola, de qual era o papel da escola para os nossos estudantes, né? Vamos dizer que esse período pandêmico e esse período retorno na pandemia nos trouxe mais conflitos, arraigou alguns, e umas certezas que a gente diz agora é certo, mas a gente não sabe por quanto tempo. Então, é nesse sentido, assim, e que vou me esforçar, assim, ao máximo para ser criativa e corresponder à proposta da disciplina, assim. Ok, Jaque, obrigado. Vamos lá, Juliana. Gente, a gente vai ter que passar, eu vou passar todas as falas, assim, tá? Para a gente conseguir aí dar voz para todo mundo. Juliana. Juliana está com o microfone fechado. Juliana, na verdade, seu microfone está ligado, mas a gente não está te escutando. Agora está funcionando? Agora sim. Então tá bom. Era a conexão aqui do fone. Bom dia a todo mundo. Agradecer a professora Cláudia, agradecer aos tutores, a todos os alunos que estão aqui presentes, né? Meu nome é Juliana, eu sou de Santos, não sou tão longe como nossos colegas, eu estou mais pertinho de São Paulo,
sou professora da escola, sou professora de História em escola pública e em escola privada também, né? E aí, a questão que eu ia trazer, assim, para a gente refletir, principalmente nessa ideia de projetos e tal, é que se os nossos colegas aqui de aula, eles têm uma dificuldade tão próxima quanto a minha, que eu acho que é uma realidade de vários, o engajamento do corpo docente, né? Do próprio corpo docente. Porque muitas vezes eu vejo o engajamento dos alunos muito maior quando você apresenta projetos a eles, né? Do que dos próprios colegas, né? A gente enfrenta uma resistência com isso. E algumas ideias para a gente conseguir motivar, né? Esses colegas para trabalharem com a gente, às vezes pode ser uma acomodação, né? Aquele, mais do mesmo, para que vai mexer nisso? Alguma forma, não sei, alguma ideia, se tiverem para compartilhar com a gente, pode ser pelo chat, pode ser falando, a professora mesmo dando ideias, né, para nós. E o segundo problema que eu enfrento real é a questão de comunidade escolar. A gente lê muito sobre isso, né? Como aplicar, ver a prática, essas coisas. Só que eu trabalho numa escola que é um patrimônio tombado, né? Um patrimônio histórico. E tem os seus benefícios e os seus malefícios. Ela está localizada numa região extremamente nobre da cidade. Isso quer dizer que, ao entorno da minha escola, os meus alunos não moram. Eu estou muito distante da realidade deles. Eles são normalmente alunos de periferia, que vêm ou de muito longe, demoram muito tempo para chegar na escola, ou são filhos de funcionários que moram ao redor. Por exemplo, a filha da doméstica que trabalha para alguém, o filho do porteiro, e que acabam vindo, né, com seus pais para o trabalho e depois vão para a escola. Então, como alocar uma realidade dentro de um ambiente tão distante deles, né? São essas duas questões. Então, aí se a professora puder contribuir com alguma ideia, alguma ajuda, eu agradeço, viu? Obrigada, bom dia a todos. Ok, Juliana. Eu vou passar tudo, tá, gente? Vou deixar todo mundo falar, porque eu já falei bastante. E aí, a ideia é um pouco essa. Se eu não responder agora, cada uma, a gente vai responder isso. Depois a gente vai conversar com os tutores aí, eu não sei se a gente elabora mais material, a gente já marca outra live, né? Para poder motivar mais essa conversa e essa troca, tá bom? Então, vamos lá. Professor Robério, tá aí? Estou sim. Estão me ouvindo? É porque sim, eu estava com o celular aqui, desconectou, mas ainda bem que eu estou com o computador ligado. Então, um grande abraço aí à professora Cláudia, né, a minha tutora Márcia, e aos colegas, em especial da turma do Polo do Grajaú. Eu sou de Agostina, Bahia, sertão baiano, né? Então, estamos aí. E a palavra-chave, né, que você colocou aí, reinventar, junto com os pilares da educação, aprender a aprender e aprender a fazer, né? Esse foi o que a gente aprendeu, assim, de forma mais objetiva na pandemia. E quando falou do projeto Foto, né, eu fiquei interessado porque nas minhas avaliações de aula remotas, eu já utilizava um pouco esse projeto dos alunos lerem as respostas ou fotografar algum trabalho também que a gente adquiriu ao longo do curso, né? Desenhando resposta, então isso me deixou muito, assim, satisfeito e eufórico para essa nova etapa do curso, né? Então, eu acredito que será uma forma muito interessante para a gente aumentar o leque do processo também de avaliação e de aprendizado, né? Então, só queria colocar isso, né? Deixar o grande abraço e a alegria da minha terra a todos vocês e continuamos a nos reinventar para aprender a aprender. Um abraço e um beijo no coração de todos.
Obrigada, Robério. Muito obrigada. Para você também, nossos agradecimentos, né? A gente gosta de ouvir essas coisas boas. Horácio. Oi, professora Cláudia, aos tutores, colegas aí do curso, bom dia para todo mundo, é um prazer. Eu estou aqui no ABC Paulista, na região de Ribeirão Pires, e particularmente esse módulo 4, o módulo 3 também, né, o Hernandes e o módulo 4, possivelmente o módulo 5 e o trabalho final serão bastante instigantes, eu creio. Eu estou fazendo mestrado em História na Unifesp, no campus Guarulhos. Eu sou orientando do Jane Jorge, eu pesquiso História Ambiental. E eu particularmente me interesso por esse tema do photovoice, porque a professora me corrige se eu estiver enganado, mas nas ciências humanas, mais especificamente o historiador, a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com a imagem, né? O historiador é muito alfabetizado para o texto e isso muitas vezes nos impede de utilizar uma metodologia baseada em imagens. E particularmente eu achei legal um ponto do texto para essa apresentação que a senhora fez hoje, que fala da metodologia, né? Não adianta simplesmente pôr a imagem lá como se a imagem fosse resolver tudo, ou colocar a narrativa textual deixando a imagem sem função, né? Deixando a imagem sem nenhuma utilização. Eu particularmente gosto muito disso, professora, e me interesso muito por esse tema, né? A gente vai para o museu, a gente quer olhar a legenda e não a obra, né? A gente vai para uma exposição, a primeira coisa que a gente olha não é a imagem, não é a obra, mas a gente quer olhar o texto que explica ela. Eu gostaria de solicitar, de pedir, né, que se vocês puderem abordar mais essa temática, da alfabetização da imagem visual, de como trabalhar essa imagem de forma que ela enriqueça o texto, né? E de forma que a gente possa entender os processos, entender os conceitos, investigando a imagem, né? E se alfabetizar do ponto de vista da imagem, porque eu acho que falta muito isso, principalmente para o historiador, né? Eu acho que é para várias outras áreas, mas eu acho que especificamente para o historiador isso é uma lacuna. E se a gente puder trabalhar um pouco isso até o final da nossa disciplina, eu acho que vai enriquecer muito o trabalho docente e a nossa vida de pesquisa e a nossa vida como pesquisador. Então acho que isso pode nos ajudar. Obrigado já, viu, Pro? Agora o microfone da professora está fechado. Aqui. Olha, Horácio, eu trabalho com história audiovisual. Então, você vê assim, eu sou historiadora, estou totalmente entregue ao desafio de que o historiador ouse não só analisar a imagem, mas produzi-la, né? E ensinar história a partir da produção de imagem. Então, eu tenho um artigo sobre o uso da imagem na história, depois depois a gente vai dar um jeito aqui de como que a gente vai se comunicar, como é que eu vou mandar esses materiais, acho que é tudo depois eu resolvo com a Cione. Como é que eu vou mandar o material? Se der tempo aqui, eu queria passar para vocês um photovoice muito pequenininho, para você seria ótimo, de um aluno meu, da minha disciplina, eu dou aula de História do Brasil Contemporâneo, né? Em Relações Internacionais, né? Então, eu estou aqui no campus de Osasco, da Unifesp, né? Então, eu sou uma historiadora que estou trabalhando numa perspectiva bastante interdisciplinar. E o desafio, né, justamente, do photovoice para os historiadores é exatamente esse, né? É galgar aí um degrau, e não só para os historiadores, eu acho que para o professor de uma maneira geral, né? A foto eu acho que é um elemento de aprendizagem extremamente rico, não só a foto, mas a imagem. O mundo é o mundo da imagem. A pandemia nos jogou nesse mundo que é o imagético. Na verdade, estou falando eu, Cláudia, com uma imagem de Horácio, que está falando com uma imagem de Cláudia, né? E todo mundo aqui.
né? E a gente produz a nossa imagem, produz o nosso fundo, produz o lugar onde a gente vai sentar, né? Tudo aqui é produzido mais conscientemente ou inconscientemente, né? Então, acho que a nossa discussão no uso da foto falada, né? Ou disso que eu estou chamando de photo voice, passa um pouco por aí. A gente vai conversar mais sobre isso. Mas vamos tocar a fila para o José Roberto. Oi, bom dia. Olá, estão me escutando? Sim, estamos te escutando, pode falar. Tá ok. Bom dia, professora Cláudia, tutores, amigos, colegas, em especial aí o professor André Rocha, o pessoal do Polo de Ticoatira, sou vizinho aqui do Ticoatira, moro aqui na Penha, na Vila Matilde especificamente, né? E, em primeiro lugar, parabenizar por essa iniciativa, foi uma aula excelente, né? Muito tranquila, nos clareou bastante sobre a proposta do curso, né? Eu pontuei muitas coisas aqui, são tantas perguntas, mas eu vou procurar sintetizar, né? Eu sou professor de filosofia e projeto de vida, né? Dou aula, focar principalmente no projeto de vida. E projeto de vida para a primeira série do ensino médio. Eu, desde que comecei a dar aula, né, eu procurei trazer algumas coisas que eu aprendi nos meus mais de 30 anos trabalhando na indústria, na área de projetos, né? E eu vejo o seguinte, a minha experiência na indústria foi a dificuldade de admitir profissionais que conseguissem ter um mínimo para começarem a trabalhar, né? Então, eu como professor antes de filosofia, eu pensei assim, como é que eu posso ajudá-lo unindo a questão profissional, a questão de formar o cidadão, principalmente a questão ética, né? Então, eu fui pesquisar, ver o que eu poderia ajudar. Esse ano, eu comecei a dar aula de projeto de vida. E foi a oportunidade de colocar isso. Então, eu trabalho com 2 projetos. Um é um projeto para a formação profissional, onde nós temos um cronograma, inclusive, então, a professora foi citada a questão da avaliação, nós encerramos com uma avaliação, e, em paralelo, um projeto voltado a valores, né? Onde nós utilizamos aí orientações do professor Nilson José Machado. Alô? Oi? Tranquilo? Né? Continuar. E todas, na questão de clarificação dos valores, principalmente naqueles valores absolutos, sempre procuro colocar algum artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Tendo aí um direito aludido. Essa semana aí nós fizemos um trabalho na escola que foi um trabalho que é sobre as trilhas antirracismo, né? Então, trabalhamos sobre a discriminação racial, né? Então, nós procurando agregar a formação profissional com o aspecto ético desse profissional, né? Inclusive, eu vi até aqui no chat algumas coisas sobre resiliência, né? Procurar colocar bem o que é o conceito de resiliência, né? A questão do não ser individualista, trabalhar com projetos é uma forma de unir, né? E nós usávamos muito na indústria a questão da sinergia, de aproveitar, né? E aí o aspecto da equidade, principalmente. Sinto falta dos fóruns. Eu acho que os fóruns nos iam ajudar muito, principalmente nessas discussões. Foi muito rico no início dos debates, né? Seria esse meu comentário e agradecer mais uma vez aí a oportunidade. Ok, Zé Roberto, obrigado. Temos mais 2 pessoas inscritas aqui, a gente vai encerrar depois delas.
as inscrições, né? Estão encerradas, vamos passar mais para essas duas, porque a gente tem que respeitar o tempo também. Talvez a gente se frustre aqui pelo fato de não conseguir atender todo mundo, porque, no fim, 1 hora era muito pouco para essa conversa, a gente já percebeu, a gente já está em 1h45, mas a gente não pode passar muito disso, tá? Então, vou fazer assim, vou passar para a Marina e para a Darcilene, né? Vou pedir para a Alessia e para a Cioni, estou vendo a Márcia também aqui, anotarem mesmo, copiarem tudo que vê no chat. Vamos aproveitar a coisa do José Roberto, né? A ideia de que, de repente, a gente pode abrir um fórum com as próprias questões, né? Eu vou me comprometer a organizar um material, né? Organizar mais material a partir do que eu apresentei aqui, do que eu falei aqui. E a gente vai marcar um chat um encontro para novembro também, né? Já com a produção de vocês, mas aí já com a produção de vocês, né? Depois da produção de vocês, a gente marca um encontro para a gente. Aí eu acho que a gente pode partir do fórum, né? A gente pode partir das discussões, partir da experiência de produção e fazer assim uma coisa bem conversa mesmo, né? Bem roda de conversa, que não é roda de conversa, é quadradinhos de conversa retângulos no Google Meet. Vamos lá, Marina. Está aí a Marina Teles. Bom dia para todo mundo, vocês me ouvem bem? Sim. Eu sou de São Paulo, capital da Zona Sul, mas eu moro no interior há mais de 20 anos já. Atualmente estou em Barretos, quase no extremo oposto do estado, né? E sou professora de uma licenciatura no Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos. Trabalho, portanto, com formação de professores e dou aula no ensino médio também, né? Porque os institutos federais, eles têm essa questão aí dos 2 níveis de ensino. Bom, professora Cláudia, eu queria super agradecer pela ocasião de a gente discutir educação, que é tão importante, sendo tão cerceada, atacada, parece que cada vez mais, né? Então, agradeço a senhora e os organizadores e organizadoras aí do evento em função disso. A minha questão, ela é uma questão que, na realidade, não é com esse módulo, é uma questão que eu venho, assim, tentando elaborar já há algum tempo aqui na universidade, né? Eu estou com uma questão epidemiológica, epistemológica, aliás, perdão, estava corrigindo atividade de epidemia, perdão. Estou com um problema lá na origem do conhecimento, lá na epistemologia, que é o seguinte, se eu não estou enganada, me corrija se eu estiver falando bobagem, mas o professor Fernando, que a senhora usa como base, né, para essa questão do trabalho a partir de projetos, ele é um pesquisador que se baseia no Freinet e no John Dewey, né? E portanto, né, se eu não estou fazendo uma conclusão aqui precipitada e rasa, ele está dentro do grupo escola novista, né? Ele está alinhado com essa perspectiva escola novista. E a minha questão epistemológica é que a escola nova, né, e seus seguidores, eles estão alinhados dentro de uma pedagogia liberal, né? Então, eu estou com um problema, porque, para mim, direitos humanos não combinam com liberalismo, não combinam com neoliberalismo. É um problema lá na essência. Né? Porque o liberalismo traz essa questão da meritocracia, do individualismo, né? Enfim, para mim são coisas que não dialogam. Então, essa é a minha questão. Por isso que eu escrevi no chat, acho que depois as tutoras vão repassar, né? Talvez de uma forma elaborada de outra forma, mas é isso, né? Como é que a gente discute direitos humanos num contexto liberal? E aí, né, pode ser que eu esteja fazendo uma grande confusão, mas partindo de autores que estão enquadrados em pedagogias liberais. Para mim, por exemplo, né, o Paulo Freire, ele não tem nada a ver com esses autores que a senhora trouxe. Eu peço desculpas antecipadamente se eu estiver fazendo confusão aqui, mas para mim o Freire, o Dermeval Saviani, né, eles estão em outra linha, eles estão lá nas pedagogias progressistas.
E o John Dewey, o Frenet, enfim, o Anísio Teixeira, o Darcy Ribeiro, são figuras que estão numa pedagogia liberal. E para mim, é interessante porque, assim, o Darcy Ribeiro, né, por exemplo, que a gente tanto estudou recentemente, é uma figura maravilhosa. Para mim, ele tem contribuições enormes, mas ele é um liberal. Quer dizer, é como se ele fosse um bem intencionado, mas ele, lá na raiz, lá na pontinha, ele está indo contra o que, né, quase indo contra o que a gente quer de fato, que é pensar o coletivo, que é acabar com a injustiça, que é a educação como direito, né? Enfim, então é um problema que está me perseguindo. Eu peço desculpas antecipadamente se eu estou, enfim, fazendo confusão, mas eu estou com essa questão me incomodando já há algum tempo, então eu queria que, na medida do possível, a senhora me ajudasse a sair desse nó. Era isso. Ok, Marina. Gente, a gente tem 9 minutos para terminar. Eu não posso passar do meio-dia, tá? A gente tem a Darcilene para falar, a gente tinha encerrado a fala aqui na Darcilene. A gente tem a Darcilene para falar, queria que ela falasse o mais brevemente que ela puder. E aí eu vou fazer alguns apontamentos para vocês, tá? Marina, eu quero te ajudar muito nessa conversa, eu vou conversar, tá? Porque a gente vai pensar no liberalismo e no projeto de modernidade e no neoliberalismo como coisas diferentes, tá? Só para você começar assim a sentar e a gente entender eu acho que essa angústia, né, do que esse tempo é o tempo presente. Eu tenho muito claro isso. É o tempo presente que tem nos apresentado o desafio, né, de olhar para a nossa trajetória de construção do conhecimento na modernidade. Então, vou considerar aqui o Estado moderno, né, ocidental, mesmo que europocêntrico, depois a gente questiona a questão europocêntrica, né, mas vamos partir, por isso que eu falei que partindo do princípio civilizatório de Hannah Arendt, né, vamos partir da ideia de modernidade, né, e vamos pensar o quanto que o liberalismo contribui para a construção de uma ideia de modernidade e de processo civilizatório, né? E o quanto que o neoliberalismo vem, né, numa contramão do próprio liberalismo, né, e vem aí num choque com a ideia de um processo moderno. Estou chamando de moderno. Aí depois... e aí, dentro disso, é óbvio, um processo transformador e revolucionário pode vir de outros lugares, né? O próprio Paulo Freire, quando a gente estuda Paulo Freire, a gente estuda a trajetória e história do Paulo Freire, até citei isso aqui, o Paulo Freire começou hegeliano e, portanto, altamente liberal, tá? Então, e os próprios direitos humanos, né, e a própria educação em direitos humanos é fundamentada, né, em coisas que o Zé Roberto estava aqui, né, ele mesmo apresentou. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos nasce no contexto da Europa liberal, né, do processo da Revolução Francesa e do pensamento e da proposição da construção de uma sociedade liberal. Então, acho assim, na sociedade liberal não está excluída a ideia da construção coletiva de uma sociedade igual, fraterna, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Agora, é óbvio que a crítica ao liberalismo, né, do ponto de vista de outras matrizes de pensamento, como, por exemplo, o marxismo, vem bater com isso e falar assim, que legal, né? Igualdade para quem, liberdade para quem, fraternidade com quem? E aí a gente entra numa proposição, né, epistemológica, de ruptura revolucionária, né, com o liberalismo, mas não necessariamente com princípios e fundamentos que estão na base, na gênese de construção do liberalismo, né, que são, por exemplo, os direitos humanos, né? A ideia de que
todos homens nascem iguais, livres, né? E merecem ter a sua liberdade, a sua igualdade respeitada por todo o seu processo durante a sua vida. Isso é um processo liberal, né? E o próprio Marx não nega a razão liberal, né? O próprio Paulo Freire nasceu lá no pensamento hegeliano, que era um liberal, Hegel era um liberal em todos os aspectos, né? E ele vai tirar de lá a ideia de dialética, né, para mostrar que no confrontamento entre a ideia posta e a ideia em contradição, né, nessa ficção é que o conhecimento nasce. E esse é o pensamento dialético, é um pensamento hegeliano e vem da matriz liberal. Então, a gente não joga fora tudo da matriz liberal, não, tá? O próprio Marx se reconhece um hegeliano num determinado momento, e o próprio Paulo Freire nasce muito dentro do pensamento hegeliano no Instituto Filosófico de Itatiaia, que é um instituto extremamente importante no pensamento brasileiro nos anos 50, né, que depois vai compor o ISEB, né, que vai compor todo o pensamento brasileiro, que vai conseguir, inclusive, unir Paulo Freire e Anísio Teixeira. Então, tem coisas assim para a gente destrinchar mais, tá? Depois eu vou te dar umas dicas de leitura. Tem uma dica que chama Paulo Freire e o Nacional Desenvolvimentismo, da professora Vanilda Paiva, que ela faz essa trajetória epistêmica do que é, né, o nacional desenvolvimentismo no Brasil e como que o pensamento liberal colabora para um pensamento de transformação que é liberal, que, no entanto, tem um projeto de sociedade ali. E aí já vou falar uma coisa para o Roberto. Olha, a pergunta para a escola neoliberal, aí a gente vai falar de neoliberalismo, a pergunta para o neoliberalismo que a gente tinha que fazer assim, por que projeto de vida e não projeto de sociedade? É aí que eu acho que o neoliberalismo está em conflito com o próprio liberalismo, né? Porque o liberalismo nos propunha um projeto de sociedade. Tem meritocracia? Sim, tem meritocracia, mas, por exemplo, tinha que ter educação universal, todo mundo tinha que ir para a escola. E tinha que ser a mesma escola para todo mundo. Aí, depois que a gente consegue pôr todo mundo na mesma escola e a mesma escola para todo mundo, o pensamento liberal nos leva para um pensamento de que, e aí o mérito vai fazer o destaque. E aí está a nossa crítica, não é assim, né? Mas nós não vamos jogar fora a água do banho com a criança, né? Porque a criança está lá, escola para todo mundo, né? Educação universal, e nasce no pensamento liberal, né? Então, tem coisas aí para a gente acertar. E aí, a minha pergunta para essa proposição neoliberal, que está na reforma do ensino médio atual, seria exatamente isso. Eu perguntaria em todas as escolas. Aliás, se eu fosse dar aula de projeto de vida, eu começava com essa pergunta. Por que projeto de vida e não projeto de sociedade, né? Que sociedade queremos e quem seremos nós na sociedade que queremos? É uma ideia para um projeto, para quem dá aula de projeto de vida. Darcilene, fala para a gente. Gente, enquanto a Darcilene aparece e se ajeita, acho que ela está com dificuldades técnicas, tá? A gente está aí há 1 minuto, vamos encerrar mesmo depois disso, tá? Então, eu vou reiterar aqui, Sioni, Márcia, Alessa, que é quem eu estou vendo na telinha. Eu sei que tem mais 50 pessoas ali, mas os tutores que estiverem aí, anotem tudo isso, né? Nós vamos pensar numa coisa, essa semana mesmo aí a gente se reúne para pensar uma coisa, para abrir um fórum lá. Vamos pensar em encaminhamentos para as questões que apareceram, vamos pensar uma nova conversa, vamos pensar algumas sugestões também, talvez, de leituras bibliográficas, né? Para continuar esse papo aqui. Darcilene conseguiu? Gente, acho que a Darcilene está com muitas dificuldades, tá bom? Então, a Sione disse aqui questões anotadas. Nós vamos ter que encerrar, apesar de eu entender a ansiedade de algumas pessoas que queriam falar. Mas, infelizmente, se a gente não cumprir os nossos próprios combinados, né, a gente se prejudica depois. Isso é uma coisa do projeto, né? Agenda, cronograma e disciplina no cumprimento de cada etapa do projeto é fundamental, né? Senão os próprios alunos
acabam se desacreditando né, do próprio trabalho. Tá? Então, gente, tchau para todo mundo. Quero ver se os tutores aqui, se alguém quer falar tchau, quer encerrar. Tchau, pessoal. Tchau, José Roberto dando tchauzinho, Juliana. Tchau, gente. Prazer tchau, gente. Tchau, prazer. Estudos aqui dos próximos passos, tá? Me comprometo aí junto com os tutores da gente dar continuidade nisso, tá bom? E trabalhando pouco a pouco as questões de vocês. Bye, bye. Até a próxima. Tchau. Tchau. Bom final de semana a todos. Foi ótimo.